Depois da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada pelo STF, a oposição articula parar o Congresso Nacional. Já governistas acusam a oposição de retalhar o povo. O repórter Afonso Marangoni passou o dia lá no Legislativo e tem todas as informações ao vivo. Afonso, como está a situação por aí agora, neste momento, hein? Boa noite. Boa noite, Laete. Boa noite a todos. E que dia agitado aqui no Congresso Nacional, esse primeiro dia, de volta dos trabalhos do recesso. Olha, os parlamentares da oposição, pelo menos no dia de hoje, conseguiram cumprir o prometido, porque as sessões, tanto do plenário da Câmara quanto do plenário do Senado, foram canceladas. Isso porque eles fizeram uma espécie de manifestação, se alternando nas mesas da presidência, sem deixar que a ordem do dia pudesse efetivamente começar. Agora há pouco o plenário foi fechado, os deputados vão continuar ali dentro, mas sem acesso de imprensa e também de assessores. E na saída aqui, falou o Sóstenes Cavalcante. Ele falou que a ideia é para continuar toda a madrugada aqui, os parlamentares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro se revezando neste protesto, que foi desencadeado principalmente por causa dessa questão da prisão preventiva do ex-presidente na modalidade domiciliar. Bom, e eles reclamam muito da falta de diálogo com a cúpula do Congresso Nacional, tanto Davi Alcolumbre quanto Hugo Motta. Vamos ver como é que foi esse dia na reportagem? O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, afirmou que não haverá paz no Brasil enquanto não houver discurso de conciliação e que a oposição está se preparando para a guerra. E a partir de agora, nós estamos nos adestrando e nos apresentando para a guerra. Se é guerra que o governo quer, guerra o governo terá. Não haverá paz no Brasil enquanto não houver discurso de conciliação, que passa pela anistia e pela mudança do fim do foro e impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O vice-presidente da Câmara, Altineu Cortes, do PL, disse que na primeira oportunidade que tiver de ocupar a presidência da Câmara, na ausência de Hugo Motta, irá pautar o projeto de anistia a condenados por participação no 8 de janeiro. Eu, como primeiro vice-presidente da Câmara e primeiro vice-presidente do Congresso Nacional, sempre busquei, na minha forma de fazer política, equilíbrio e diálogo. E sempre respeitei, como eleito vice-presidente, o presidente Hugo Motta, que tem a pauta da Câmara na sua mão e decide a pauta toda semana. Diante dos fatos que se apresentam, eu quero registrar aqui, já comuniquei ao presidente Hugo Motta, que no primeiro momento que eu exercer a presidência plena da Câmara dos Deputados, ou seja, que o presidente Hugo Motta se ausentar do país, eu irei pautar a anistia. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, do PL, cobrou diálogo e uma reação da cúpula do Congresso. É importante que o presidente Davi Alcolumbre entenda. É necessário que ele tenha estatura nesse momento e que ele permita a abertura do processo de impedimento por crime de responsabilidade em desfavor do ministro Alexandre de Moraes. E vamos obstruir as sessões. Tá? O Senado já está lá com 5 senadores sentados na mesa e 5 deputados também estão na Câmara dos Deputados. É uma medida extrema, nós entendemos, mas faz mais de 15 dias que eu, por exemplo, como líder da oposição, não consigo interlocução com o senador Davi Alcolumbre. É um desrespeito com a casa e com o parlamento. As lideranças de partidos da base do governo também se manifestaram. O presidente do PT, Edinho Silva, reagiu ao anúncio da oposição de obstruir os trabalhos tanto na Câmara quanto no Senado. Eles vão retalhar o povo brasileiro. Nós vamos... Porque o que está em votação lá são projetos de interesse da população brasileira. Isenção para quem ganha até R$5.000. Isenção do imposto de renda, e a diminuição da carga tributária para quem ganha até 7 mil. Eles vão obstruir, prejudicando o povo brasileiro. O líder do PT na Câmara definiu a situação como inaceitável e também cobrou uma reação de Hugo Motta. Segundo Lindbergh Farias, o presidente da casa prometeu retornar a Brasília ainda hoje. É uma chantagem contra o país. Estão ameaçando no caso das tarifas envolvendo uma potência estrangeira. E aqui querem parar os trabalhos legislativos. Nós saímos do plenário
Todos os nossos parlamentares estavam inscritos para falar, foram proibidos, e nós estamos esperando o presidente da casa chegar para reestabelecer os nossos trabalhos. É inadmissível que queiram parar na força o trabalho do parlamento brasileiro. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, que é a presidente do PCdoB, criticou a atuação da família Bolsonaro e a atitude de colocar esses interesses acima da soberania brasileira. Além do golpe do 8 de janeiro, o Eduardo Bolsonaro se mudou para os Estados Unidos e articulou um ataque ao Brasil. Então, de algo que está sendo julgado pela justiça brasileira e que, portanto, não tem que nenhum país se ingerir nos assuntos da democracia e da justiça brasileira. Muitas coisas são negociáveis com qualquer país, como são as tarifas, tem coisas que é inegociável. Isso é a defesa da pátria, do interesse nacional e da soberania. E ao longo do dia ficou uma expectativa muito grande pela reação dos presidentes das duas casas. Essa reação veio ao longo da tarde. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, se manifestou por meio de uma nota, dizendo que a ocupação das mesas diretoras constitui exercício arbitrário das próprias razões, algo que ele classificou como inusitado e também alheio aos princípios democráticos. Davi Alcolumbre fez um chamado à serenidade e também a um espaço, de cooperação aqui no Congresso. Ele disse, inclusive, que quer retomar os trabalhos com respeito e chamou uma reunião de líderes para se discutir a pauta. O presidente da Câmara, Hugo Mota, se manifestou pelas redes sociais e ele disse que acompanha essa situação ao longo de todo dia, embora não esteja em Brasília, esteja fora, e que ele determinou o encerramento da sessão aqui e que está chamando todos para uma reunião de líderes amanhã, justamente para se decidir a pauta. Ele voltou a repisar que a pauta na Câmara dos Deputados é decidida no diálogo entre os líderes partidários. Olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro, nesse primeiro dia de prisão domiciliar, passou o dia com a primeira-dama Michele Bolsonaro, recebeu poucas visitas, como dos advogados e também do senador Ciro Nogueira, que foi autorizado a visitar o ex-presidente da República. Ele passou o dia vendo partidas de futebol, enfim, em casa, como é a determinação, no caso de uma prisão domiciliar. Portanto, teve algumas poucas visitas neste primeiro dia em que ele está recluso. E eu, aqui nos corredores do Congresso Nacional, me encontrei com o senador Flávio Bolsonaro, que é filho do ex-presidente, está também liderando esta mobilização da oposição, e ele falou aqui com a gente no Jornal da Gazeta. Vamos ver. Eu sou um cidadão brasileiro, eu estou senador da República, eu tenho os meus direitos como cidadão e as minhas prerrogativas como senador. Então é um vídeo que eu resolvi colocar, já que o Bolsonaro não estava falando nada relativo ao processo dele, ele deu um bom dia para o pessoal em Copacabana. Eu postei nas minhas redes sabendo que não teve nada, não foi o Bolsonaro que me pediu isso, então ele não está descumprindo decisão judicial nenhuma, mas o Alexandre de Moraes, ele tortura a legislação, ele dá a interpretação que ele quer para a própria decisão dele, que é uma decisão confusa pra caramba, e não tem nenhum pudor em botar em prisão domiciliar um ex-presidente da República que não cometeu crime nenhum, não tem condenação nenhuma e uma clara e evidente inconstitucional medida de antecipação do